Seguimos com a programação Manancial, já estamos caminhando para o seu final no último bloco, falando hoje sobre poder de decisão. Falei no final do bloco passado sobre a importância, a necessidade de convicção para decidirmos. Agora vamos falar sobre a decisão pela morte, ou decidindo pela morte. Para alguém tomar uma decisão desta natureza, não é porque uma pessoa não vai desejar decidir pela morte. Morte nos termos espirituais, não é? Morte em termos espirituais. Ninguém vai querer tomar uma decisão pela morte. No entanto, a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, ela inevitavelmente não vai percorrer e trilhar outro caminho que não seja caminhos de morte. Veja, para você entender de forma mais elucidada possível, de forma mais clara possível. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 37, Jesus estava ali nas regiões de Gadara, ou na região onde moravam os gadarenos, uma localidade chamada Gadara. Jesus libertou um homem que era oprimido por Satanás. Legiões de demônios oprimiam a vida deste homem. Para você ter ideia e noção do quanto ele era oprimido por legiões de demônios, ele morava no cemitério, ele morava entre sepulcros e ninguém podia prender aquele homem. Ele era amarrado, tamanha era a sua agressividade, a sua condição de violência, um homem violento, e ele quebrava as cordas, arrebentava as coisas com que ele era, amarrado. E ele vivia entre sepulcros. Quando Jesus então atravessa o Mar da Galileia e chega neste território ou nesta região, ele vem endemoniado ao encontro de Jesus. E aí os demônios na vida dele dizem: vieste atormentar-nos, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E simplesmente Jesus manda que eles se calem e que desapareçam. Eles pedem permissão para entrar numa manada de porcos. Pedem para Jesus esta permissão. Jesus dá a permissão. Então esses demônios entram nesses porcos e eles se precipitam por um despenhadeiro. E todos aqueles porcos, aquela manada de porcos, ela perece, ela morre. No que os donos, os proprietários destes porcos, veem o que acontece e eles simplesmente pedem para que Jesus vá embora, pedem para que Jesus se retirasse deles. Olha o que diz aqui o texto Lucas capítulo 8, verso 37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Não apenas os proprietários daqueles porcos, mas todas as pessoas, toda a multidão da terra dos gadarenos lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, se retirou, ele voltou, saiu dali. Veja, estas pessoas demonstraram uma ignorância sem tamanho. Se elas soubessem que se tratava do autor da vida, do Senhor da vida, daquele que pode realizar o milagre, que pode trazer a solução, que tem a salvação, que tem a cura, que tem a vitória, com certeza eles teriam dito: fica conosco, Jesus, esteja conosco, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Mas eles, por ignorância, por desconhecerem a verdade, não que não tiveram a oportunidade de conhecer quem era Jesus, Jesus esteve lá entre eles. No entanto, eles desprezaram a presença de Jesus, rejeitaram a companhia de Jesus e simplesmente, sem buscar conhecer quem era Jesus, mandaram Jesus embora. Eles decidiram pela morte, porque tinham poder de decisão.
decidiram pela ausência da vida, pela ausência daquele que é o príncipe da paz, ficaram perturbados diante daquele fato, ou daquele acontecido ou acontecimento, e simplesmente não buscaram a Jesus, que poderia trazer-lhes paz, trazer-lhes segurança, trazer-lhes uma nova perspectiva e projeção de vida e, sobretudo, uma vida vitoriosa, uma vida abundante, como o próprio Cristo diz lá em João capítulo 10, a parte B do texto: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Alguém pode argumentar, mas Jesus veio para alguns e não para outros. Não, Jesus diz, a Bíblia diz que todo aquele, Jesus dizendo, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, Jesus veio para trazer vida e paz ao meu coração, ao teu coração e ao coração de todas as pessoas que se aproximarem da presença dEle, que estiverem dispostas e desejosas em buscá-lo para viver uma nova experiência de vida, uma nova vida, para viver a experiência do novo nascimento e efetivamente vivenciar esta realidade que nos é oferecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é o teu caso, que você não conhece suficientemente o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eu quero te desafiar. Eu quero mais que te desafiar, eu quero te provocar, para que você busque saber de fato quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para buscar ter um encontro com Jesus Cristo de fato e de verdade, como centenas de milhões de pessoas sobre a terra, em todos os tempos da história, têm vivenciado esta experiência com Jesus Cristo, como tendo Ele por seu Senhor, por seu Salvador, por seu Mestre, por seu líder espiritual, por seu supremo pastor das ovelhas. Busque ter esta experiência, este encontro real com Jesus Cristo. Este encontro real com Jesus Cristo, nenhum homem pode te oferecer. Você pode ser levado por algum homem até a presença de Jesus, mas a experiência com Jesus é algo pessoal, é algo exclusivo de um indivíduo, de uma pessoa que de fato, com o coração aberto e quebrantado, realmente se rende ao Senhor. Se rende ao Senhor. E qual é o primeiro passo para ter este encontro com Cristo? Através da palavra de Deus, através dos evangelhos que estão registrados. Deus usou a vida desses santos homens para registrar aqui as obras de Jesus, o ministério de Jesus, trazendo e manifestando a graça de Deus ao nosso favor. Então, nesta oportunidade, meu amado telespectador, que Deus coloca diante de você esta palavra, traz este entendimento, esta revelação. Não deixe passar desapercebidamente, que você possa envolver-se com Jesus Cristo e desta maneira sair da ignorância, porque na ignorância as pessoas decidem pela morte, ainda que, não é, sem se aperceberem disto. Quantas pessoas estão trilhando caminhos de morte e não se apercebem ou não se aperceberam que estão trilhando caminhos de morte? Morte espiritual, evidentemente, mas nesta oportunidade, que possamos conhecer ao Senhor, buscar um envolvimento com o Senhor, para que deixemos o caminho de morte, deixemos de decidir pela morte e de forma muito sábia e de forma muito consciente, possamos decidir pela vida que só Jesus Cristo, ninguém mais, só Jesus Cristo pode nos oferecer. Veja, capítulo de número 3 e o verso de número 20 do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Olha o que Jesus Cristo nos fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Eu falei aqui, em blocos anteriores, que Jesus, ele não é intruso, ele não entra e não força a barra, ele não força a situação, não arromba a porta do nosso coração. Olha o que ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar e me der a possibilidade, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, veja como é de competência nossa, muito pessoal, muito individual, decidirmos pela vida, não é? Jesus, ele pode até desejar estar conosco. Jesus pode até desejar entrar na nossa vida para promover as mudanças radicais que precisamos sofrer dia a dia. Mas se nós não optarmos por isso, se nós não decidirmos por isso, se nós não decidirmos abrir a porta e convidar Jesus, entra Jesus, como fizeram lá no início os discípulos e o constrangeram e disseram: fica conosco, porque já é tarde e o dia se declinou. E entrou para estar com eles. Nós precisamos então, se nós não fizermos isto, Jesus Cristo não vai entrar. Caminhando já para o encerramento do nosso programa desta oportunidade, Moisés, grande líder e legislador de Israel, um dado momento da história dos israelitas, ele reúne todas as pessoas diante dele e diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Moisés, reconhecendo que o poder de decidir estava nas mãos daquelas pessoas. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Que você, amado telespectador, possa atentar para este conselho sábio da parte de Deus através da vida de Moisés. Que você decida escolher pela vida e que você decida escolher pela bênção. Assim nós chegamos ao final de mais um programa. Nesse instante eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um programa Manancial, onde temos a oportunidade de comunicar a tua mensagem preciosa aos nossos muitos telespectadores. Que a cidade de Ponta Grossa não esteja na ignorância, não esteja na ausência do teu conhecimento, para que possa decidir pela vida. Eu oro por esta cidade, abençoando a população, abençoando este lugar para onde o Senhor nos trouxe, e que a cada dia vidas e mais vidas possam se render aos teus pés, buscando viver uma experiência de novo nascimento, uma experiência de relacionamento diário e verdadeiro com o Senhor, para sempre poder, com sabedoria, escolher pela vida. É a minha oração em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando mais um tema extraordinário da Palavra de Deus. Declaramos mais uma vez: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.